pessoas, quando querem começar a ler quadrinhos de super-herói, passam por uma grande dúvida: por onde começar? E também é um consenso entre os leitores que uma das piores respostas para essa pergunta é a que parece mais óbvia: começar do início. Seja porque são histórias que foram escritas há décadas atrás e já estão datadas, ou só porque são ruins mesmo. Mas sinceramente, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fiz as piores decisões, e não poderia ser diferente aqui. Então, eu decidi que vou fazer uma série de vídeos onde eu vou começar a ler heróis, começando pelo churume deles. E para estrear, eu não poderia escolher ninguém diferente dele, que já teve a honra de ser interpretado pelo grande Nicolas Cage, o motoqueiro fantasma. E nossa história começa com um jovem Johnny Blaze, de 10 anos, que acaba de perder o pai num show de moto. É impressionante como parece que todo herói não tem pai. É sério, tem o Batman, tem o Superman, tem a Larissa Manoela, tem o Homem-Aranha. O Johnny é adotado pelo Crash Simpson, o dono do show onde o pai dele morreu. Inclusive, é um diálogo bem estranho, porque o Crash fala: se tu quiser, pode ficar com a gente ou ir pro orfanato. E aí, a filha dele fica falando: fica com a gente, fica com a gente. Tipo um cachorro mesmo, sabe? Sem dúvidas, uma infância nada traumática. Até porque nem demora pro Johnny perder o medo de andar de moto. Rapidinho ele começa a praticar também. Não existe nada mais lindo do que criança dando grau. Mas quando o Johnny já está em seus 15 anos de idade, enquanto praticava junto da irmã dele, a Roxy, a moto deles começa a pegar fogo. A Roxy pula da moto, mas o Johnny decide dirigir ela para fora da tenda. O Johnny bate numa árvore e a mãe adotiva de Johnny corre até ele, na intenção de ajudar mesmo. Só que antes dela chegar nele, a moto explode nela. E esse foi o acidente mais estúpido que eu já vi na vida. A ajuda dela foi completamente à toa. E pra piorar, a mulher no leito de morte ainda pede pro Johnny nunca mais participar de um show de motos. O locutor nesse momento até diz que ela deu a vida por ele. Porra nenhuma! E se ele realmente estivesse correndo perigo, o que ela ia fazer? Morrer junto? Mas o Johnny Blaze jura que nunca mais vai se apresentar na vida dele. E ainda por cima, por motivo nenhum, ele decide transformar isso num segredo. O que piora muito a vida dele, já que o pai e a irmã ficam chamando ele de covarde o tempo todo por ele não andar de moto. Ele poderia contar pra eles? Poderia, mas ele não faz. Se bem que, conhecendo a família dele, nem faria muita diferença. Era melhor ele ter ido pra um orfanato mesmo. Mas ele fica muito triste por não poder se apresentar. Inclusive, ele burla a própria promessa, porque ele tinha prometido pra mãe dele que ele nunca mais se apresentaria. Mas ele não falou nada sobre andar de moto fora do show. Ou seja, o filho da puta tinha uma moto esse tempo todo e ele tava andando a pé. Ele usa essa brecha pra treinar sozinho com a moto. Porém, durante um desses treinamentos, ele é pego de surpresa pela Roxy, que revela que já tava vigiando ele por meses. E pergunta o porquê dele manter segredo sobre dirigir moto durante todo esse tempo. Então, Johnny fala sobre a promessa que fez para a mãe deles, que, repetindo, ninguém, em momento nenhum, combinou que isso ia ser um segredo. E com essa revelação chocante, Roxy percebe que ama o Johnny e beija ele? Meu Deus! Primeiro, o cara passa 5 anos da vida dele sendo humilhado pela irmã. Agora, ela vem falar que ama ele, o próprio irmão. E não vem defender falando que eles são adotados e pipipipopopó. Eles foram criados juntos desde a infância. É tipo ver o Phineas beijando o Ferb. Ninguém quer ver isso. Vocês têm noção de que os dois chamam a mesma pessoa de pai, né? Roxy recebe um telefonema dizendo que eles conseguiram a oportunidade de se apresentar no Madison Square Garden. O pai deles não consegue ficar feliz pela grande conquista, pois ele recebeu dos médicos a notícia de que ele tem no máximo mais 1 mês de vida. Não consigo imaginar que tipo de doença que ele tem, que repentinamente um homem completamente saudável e funcional tem só 1 mês de vida. É claro que ele fica muito frustrado. Inclusive, diz que só pode esperar pela morte, enquanto sonha com um filho que possa substituir ele. Obviamente, alfinetando o Johnny, que se recusa a andar de moto. A Roxy implora para ele substituir o pai deles no show, mas Johnny prefere manter a promessa, que deixa a Roxy furiosa, que chama ele de covarde de novo e diz que essa decisão dele custará o amor dela. E para fechar a humilhação, o pai de Johnny pergunta se ele realmente pretende desapontar ele, mesmo em seus dias finais, e o expulsa do lugar. Que climão, né? Mas o Johnny vê uma única alternativa para contornar toda essa situação. E qual é ela? Bem, é óbvio que ele não vai se reconciliar com a família dele. E nem mesmo vai fugir de toda essa cobrança em cima dele. Não, ele não poderia fazer nada tão óbvio assim. É claro que a única solução dele
é fazer um pacto com o capeta. Poxa, como é óbvio, né? Como é óbvio. Nossa, quem não pensaria nisso? Quem não pensaria nisso? Mas ok, né? Cada um com seus métodos. Ele poderia pensar em algo pior. Ele poderia pensar em começar o curso de medicina para achar uma cura. Isso sim seria pior. Porque aí ele não ia ter nem a alma dele para vender mais. O Johnny, por algum motivo, é interessado em ocultismo desde a infância. E tem o conhecimento para fazer uma invocação. Óbvio, o que ele consegue. E quando o Cramunhão aparece, Johnny diz que caso ele realize o desejo dele, ele servirá o mochila de criança para sempre. E qual o desejo do Johnny? Que o Crash, o pai dele, que humilha ele, se cure da doença. Então o Sete Peles aceita o pacto e avisa que em breve retornará para cobrar a alma dele. E assim, o Johnny acaba de vender a alma para curar a doença de um velho que odeia ele. Tudo acaba bem quando termina bem. Isso, claro, se o Johnny não fosse um completo imbecil. Porque, bem, um mês se passa e o Crash não morre da doença dele. E o dia da grande apresentação chega. Nesse dia, a Roxy chega desesperada pro Johnny, pedindo ajuda dele. Isso porque, nesta altura do campeonato, já era pro pai deles ter batido as botas. Mas por conta do pacto, isso não aconteceu, claro. Só que o Johnny, de novo, por nenhum motivo, decidiu manter segredo disso. E parte do motivo para ele ter feito esse pacto era justamente para que a Roxy voltasse a amar ele por ele ter salvado o pai deles. Mas ele também não contou para ela que ele fez isso. É a pessoa mais altruísta e burra que eu já conheci. Ele poderia, sei lá, pelo menos sugerir pro Crash fazer outro exame e aí ele iria ver que ele curou da doença. Mas não! Mas qual é o real problema dele ter mantido o pacto em segredo? O Crash ainda acha que vai morrer. Então, na cabeça dele, aquela é a última apresentação da vida dele. Então, ele anuncia pra todo mundo que nesse show ele vai quebrar o recorde mundial de salto com moto. E ninguém confia que ele vai conseguir. Nem ele confia que ele vai conseguir. Mas ele prefere morrer em cima da moto dele do que na cama de um hospital. E sinceramente, é um baita pensamento egoísta. Morrer no show é mó paia, porque vai ter que cancelar ele, vai ter que reembolsar, chamar a ambulância. O show vai ficar com uma fama de assombrado. A Roxy vai ter que virar motoboy, porque aparentemente ninguém nessa família sabe fazer nada além de andar de moto. Roxy e Johnny até tentam impedir que o pai deles continue com essa proeza. Eles acabam batendo boca, o Crash chama o Johnny de covarde de novo, mas nada muda. O Johnny não revela que o Crash já está curado e ele continua na intenção de fazer a manobra. Então o Crash finalmente executa o salto e adivinha só? Ele morre! O show vira a maior confusão. Roxy chorando, a ambulância chegando, e no meio disso, o Johnny pede para o locutor segurar o público no estádio. Isso porque ele planeja executar o salto. E já não bastava ele ter vendido a alma por nada, ele agora vai quebrar a promessa que fez ele sofrer a adolescência dele inteira. A Roxy tenta impedir, mas não consegue. E para surpresa de todos, o Johnny consegue concluir o salto com êxito. Isso pra Roxy ficar muito chateada com ele. Porque, bem, o pai dela tá morto ali do lado, né? Inclusive morreu fazendo o mesmo salto. Mas depois disso tudo, naquela mesma noite, o Johnny em seu quarto recebe a visita dos Sete Chaves. O Johnny, inclusive, reclama que ele quebrou o pacto, o que a gente sabe que ele não fez. Inclusive, ele só toma um cala-boca verme como resposta. E agora que o Crash morreu, e não foi da doença, ele vai usar o Johnny como um servo. Johnny começa a se transformar, mas de repente a Roxy entra no quarto. Inclusive, ela nem se choca tanto com a cena, porque aparentemente ela já suspeitava daquilo. Não sei exatamente do que ela suspeitava ou do que ela acha que está acontecendo ali. Eu sinceramente não sei se eu entrasse no quarto do meu irmão e visse o crânio dele pegando fogo, eu conseguiria tirar alguma conclusão daquilo. Mas a Roxy consegue espantar a esclerose múltipla. Tá certo isso? A Roxy consegue espantar o coisa ruim e cessa a transformação do Johnny. Isso porque, supostamente, a Roxy tem um coração puro. Ela que comete incesto e passou a vida toda chamando o irmão de covarde. Mas não vamos questionar porque dá certo. E ela diz que o Johnny vai estar seguro enquanto estiver perto dela. Ou seja, a vida dele vai virar um inferno de qualquer jeito. Porque ou ele vira servo do ranhento, ou ele vive com essa maluca que é a irmã dele. Mas, como a transformação já tinha começado, na noite seguinte, isso volta a acontecer. Ele, então, finalmente se transforma nele, o motoqueiro fantasma. Espero que tenham gostado do vídeo, porque da história eu já acho um pouquinho mais difícil. Mas se você quiser, por algum motivo, talvez masoquismo, ler isso aqui, elas recentemente foram publicadas na Epic Collection do Motoqueiro Fantasma. E como eu disse, eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo. Então os comentários aí embaixo estão livres para sugerir qual vai ser o próximo a aparecer aqui. E é isso aí. Tchau, deixa o like.